Muito bem. Vamos fazer um exemplinho aqui para a gente exercitar essa ideia. Olha, a imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão, no hemisfério norte. Determine a dilatação, quer saber o ΔL, em centímetros, então se atente a isso, de um trilho de 100 metros, né, que um trilho de 100 metros sofreria devido a uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que é o coeficiente de dilatação linear, né, do trilho, o coeficiente de dilatação térmica lá do trilho, vale esse valor aí, ó, alfa é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse grau Celsius a menos 1 é só a unidade do coeficiente de dilatação. Galera, eu já vi alguns exercícios falar também Kelvin a menos 1. Não tem diferença nenhuma em trabalhar com Kelvin a menos 1 ou grau Celsius a menos 1, porque a variação de temperatura em Kelvin é a mesma de Celsius, tá? Então trabalhe normalmente, sem se preocupar com isso. Então vamos lá resolver esse problema. Olha, fala assim, ó. O comprimento inicial, 100 metros. A variação de temperatura, 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação a gente sabe, a gente quer saber a dilatação, mas a gente quer saber ela em centímetros. Então, olha aqui. Dilatação, comprimento inicial, vezes coeficiente de dilatação, vezes variação de temperatura. Se a gente passar esse cara aqui para centímetros de uma vez, né, a gente pode pegar e já obter direto a dilatação em centímetros, sem precisar converter no final, que é o que a gente vai fazer agora. Olha, 100 metros, para passar para centímetros, é só pegar e multiplicar por 100. Por que, Diego? Porque 1 metro é 100 centímetros. Então, você substitui aqui 1 por 100 centímetros. Só multiplicar esse valor por 100, isso que vai dar 10 mil. E a gente substitui as grandezas que a gente tem, né? A comprimento inicial é 100 mil, coeficiente de dilatação a gente sabe, é esse valor, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação de temperatura é 20. Né? Então, quando a gente vai multiplicar isso aqui, ó, essa parte da matéria, galera, é muito eficiente a gente usar potência de 10, tá? A gente usar potência de 10 vai ajudar muito nas contas. Então, a gente reescreve isso aqui como 1 vezes 10 elevado a 4, né? É só colocar o 10 elevado ao número de casas que a gente anda com a vírgula para a esquerda. A vírgula estava aqui, ela anda 4 casas para cá, né? Mantenho esse segundo cara aqui, que é o coeficiente de dilatação, e o 20 eu vou escrever como 2 vezes 10, que é 2 vezes 10 é 20, né? 10 elevado a 1. Bom, para fazer essa continha, basta a gente pegar, multiplicar esses números aqui, né? 1 vezes 1,2 vezes 2 dá 2,4. E multiplica as potências de 10. Para multiplicar as potências de 10, a gente mantém a base, que é 10, e soma os expoentes. 4 mais o menos 5 é 4 menos 5, vai dar menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 10 elevado a 0, mesma coisa que 1. Né? Então, a gente tem 2,4 centímetros, essa é a dilatação ali do trilho de trem. Né? Uma aplicação muito bacana aqui é a tal da lâmina bimetálica. A lâmina bimetálica, que é uma lâmina dupla, produzida de materiais sempre diferentes e fixada fortemente uma à outra, de forma que uma não desliza sobre a outra, ela é muitas vezes aplicada num sistema que a gente chama de termostato. Termostato nada mais é do que um sensor de temperatura. Ele ativa ou desarma sistemas elétricos quando esse sistema atinge determinada temperatura. Isso pode ser empregado em vários eletrodomésticos que a gente tem aí no dia a dia nosso, como por exemplo, ar-condicionado, ferro de passar, geladeira, misteira, né? Entre outros. Bom, como que funciona a lâmina bimetálica? Ela funciona da seguinte forma, olha, os materiais são soldados um no outro, de forma que eles têm o mesmo tamanho, eles vão sofrer ali a mesma variação de temperatura, só que por terem materiais diferentes, eles dilatam quantidades diferentes. Se você voltar lá na tabela, você vai ver que o chumbo tem um coeficiente de dilatação de 2,9 vezes 10 elevado a menos 5. E o alumínio de 2,4, se não me engano, vezes 10 elevado a menos 5. Então, quando eu aumento a temperatura dos dois igualmente, o chumbo dilata mais que o alumínio. E aí, ele dilatando mais que o alumínio e não deslizando sobre o alumínio, ele vai retorcer o alumínio para baixo, vai empenar o alumínio para baixo assim, ó. Bom,
Isso se aumentar a temperatura, né? Se a temperatura aumentar, ele vai dilatar mais que o alumínio, vai retorcer o alumínio ali para baixo. Se a temperatura diminuir, como ele tem um coeficiente de dilatação maior, ele também vai contrair mais. Então ele retorce o alumínio para cima, assim, ó, né? E aí que está a aplicação da lâmina bimetálica. Olha lá, considera um circuito elétrico ali, ó, né? O circuito elétrico está lá, tem uma resistência que vai aquecer, pode ser, sei lá, um ferro de passar roupa, por exemplo, né? E aí pelo circuito elétrico passa corrente elétrica para fazer com que essa resistência se aqueça. Só que aí, quando o circuito atinge uma temperatura alta, né, qualquer, uma temperatura alta que seja fora da desejada, o que vai acontecer? Aqui você coloca uma lâmina bimetálica e essa lâmina ela vai dilatar, empenando, né? Para que acontecesse isso aqui, por exemplo, o chumbo tinha que estar na direita e o alumínio na esquerda, se fosse usar esses dois materiais. E aí, quando dilata, quando atinge uma temperatura alta e ela dilata, ela vai romper o contato ali, ó. Interrompendo o contato, vai parar de circular a corrente elétrica e o sistema desarma. Ou seja, o sistema reconheceu ali que a temperatura está alta e ele se autodesativa ali para que não continue aquecendo a resistência e não a queime, sacou? E aí, quando a temperatura diminuir, ela desempena de volta e religa o circuito elétrico, né? É um sistema bem inteligente, bem simples. E a gente vai um exercício para aplicar isso aqui, olha. A figura abaixo mostra o esquema de um termostato que utiliza uma lâmina bimetálica composta por dois metais diferentes, ferro e cobre, soldados um sobre o outro, né? Quando uma corrente elétrica aquece a lâmina acima de uma determinada temperatura, os metais sofrem deformações que os encurvam, desfazendo o contato do termostato e interrompendo a corrente elétrica, conforme mostrado na figura 2. Então, olha aqui, a gente tinha a lâmina bimetálica, né, aplicada em um termostato, e aí quando a temperatura aumentou, houve ali uma dilatação, o cobre dilatou mais que o ferro, a gente sabe por que isso acontece, né, e aí interrompeu o circuito, desativou o sistema. A partir dessas informações, é correto afirmar que a lâmina bimetálica encurva-se devido ao fato de que, se encurvou para cima quando a temperatura aumentou, é porque o cobre tem um coeficiente de dilatação maior do que o ferro, né? E a única opção que fala isso aqui é a letra A, o coeficiente de dilatação do cobre ser maior do que o ferro. A letra B fala o contrário, e a condutividade térmica aqui não tem nada a ver. A condutividade térmica a gente vai estudar mais para frente, ela está relacionada à capacidade de absorver ou ceder calor que o material vai ter. E assim, são metais, são condutores, ambos aquecerão igualmente, tá? Fica aqui de dever de casa esse exercício aqui do Enem, pra vocês verem que esse tipo de matéria é bastante cobrada nos vestibulares, tá? No Enem, inclusive. E essa questão aqui do antigo vestibular da UFMG de dever de casa também,